Amados irmãos, boa noite. Sejam muito bem-vindos, sejam abençoadamente bem-vindos. Que o Senhor nos proteja, nos fortaleça para tratarmos de assuntos que podem incomodar a muita gente. Veja, a ideia não é incomodar, mas certos assuntos mexem com a gente, sim. E a ideia que nós temos é de trazer uma perspectiva feliz, otimista da vida em si. O que vocês acham? Vocês acham que nós conseguimos encarar esse tópico, de falar dos nossos compromissos, das nossas derrapadas, e conseguirmos prosseguir em frente? O que vocês acham? Vamos nos sustentar? Porque a gente vai precisar, ok? Eu confio em vocês. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, mas aqui está atrás também, se você pode confiar nela. Enquanto isso, eu me acalmo. Muito bem, gente. Nós vamos... Eu acho que eu vou precisar do contraste das luzes, né? Nós vamos falar da justiça de Deus, né? Mas do amor, da misericórdia da justiça de Deus. E para deixar vocês bem tranquilos, a gente vai falar sobre o céu e o inferno. Que tal? Deus, que assunto! Para que eu vim para o centro hoje? Tinha mais o que fazer em casa? Não, gente, a gente vai sair daqui melhor. A gente vai sair no céu. O que vocês acham? Agora sim. Muito bem. Nós vamos realmente falar de um dos livros da codificação, apenas toques que vai trazer vocês a realmente se interessarem por um dos livros que muitos espíritas nem conhecem, talvez nem abriram. Esse é o livro Céu e Inferno. No dia que eu tiver evolução suficiente e de eu encontrar com Kardec, eu vou perguntar por que ele trouxe esse nome tão constrangedor a um livro magnífico. Porque o subtítulo é A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Por que não ficou nisso? As pessoas nem abrem o livro, porque já ficam com medo, não é? De repente encontram o inferno quando esperava encontrar o céu. A verdade é que os livros da codificação foram escritos no século XIX. A codificação espírita em si, ela traz verdades imortais, como o Evangelho de Jesus, o Evangelho do Cristo. Para se proteger de qualquer situação ou colocação nas obras da codificação escritas, as partes que foram escritas por Kardec, falou o seguinte: se houver algo em qualquer uma das obras da codificação espírita que se contrapuserem com o que a ciência diz, fiquem com quem? Fiquem com a ciência. Porque ele queria ter certeza de que o que importava era a informação dos espíritos. Dos espíritos. Qual é a obra fundamental da doutrina espírita? Qual é o livro fundamental, o livro base da doutrina? Eu estou começando a ter palpitação. Muito cedo nessa palestra. Eu ouvi o Evangelho segundo o Espiritismo.
O Evangelho é um desdobramento de uma das partes do livro básico da codificação, que é o livro dos Espíritos. Olha lá, gente, o livro dos Espíritos é o livro fundamental da codificação espírita. Os outros livros, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, esse próprio livro, o Céu e o Inferno, a Gênese, são desdobramentos do livro base da codificação. As informações do livro base da codificação vieram de quem? De Kardec ou dos espíritos superiores? Vocês têm certeza? Vieram dos espíritos, da falange de espíritos responsáveis pela consolidação do espiritismo no mundo, trazendo essas revelações espirituais, ou for por Kardec? Através de Kardec? Mas Kardec não era médium. Vocês sabiam que Kardec não era médium? Então, como é que o livro chegou através de Kardec? Interessante. Pontos de interrogação para nós estudarmos. Não é? Se não fosse a mediunidade, não existiria o espiritismo. Porque as informações espirituais foram trazidas através de médiuns. Em muitos lugares diferentes, muitos médiuns diferentes. E um dos principais médiuns que colaboraram na codificação, trazendo essas informações espirituais superiores, foram duas meninas. Uma tinha 14, outra tinha 16 anos. Então, você imagina duas adolescentes, praticamente, trazendo informações de profundo teor filosófico e revelações espirituais, como uma das evidências de que aquilo não poderia ser uma informação proveniente da mente de uma pessoa madura. E o que Kardec fez? Kardec recebeu, submeteu muitas perguntas a muitos médiuns. E essa foi a parte dele na codificação. Ele pegou tudo aquilo, viu o que tinha de comum, e aí, ele organizou o Livro dos Espíritos pedagogicamente, porque é um tremendo de um livro profundamente filosófico, assim, desse tamanho. E aí, o que ele fez? Ele colocou em pergunta-resposta. Então, fica fácil da gente ler. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, nossa, que livro que eu indico para fulano de tal que não conhece o espiritismo? Aí um fala, Nosso Lar. Aí a pessoa abre lá, Nosso Lar, e começa a falar de aeróbus, de colônias espirituais. As pessoas pensam, vocês estão doidos? O que é isso? O Livro dos Espíritos. Pergunta e resposta, super fácil. Você começa a ler por assunto que te interessa. Tem cada assunto. Às vezes você começa a ler, você fala, nossa, eu quero saber qual é a próxima pergunta. Porque é tão interessante, você não quer parar de ler. Mas as perguntas têm tantas nuances que quanto mais você retoma o livro, mais você consegue ver outras coisas ainda mais interessantes ainda. Mas se a pessoa estiver sofrendo mesmo, esculhambada no chão, a gente recomenda o Evangelho segundo o Espiritismo, porque consola o coração. Tá certo? Então, eu vou perguntar de novo, faz de conta que está começando. Ai, que legal! Eu adoro começar de novo. Olha só, qual é o livro básico da codificação dos espíritos? Qual é o livro básico da codificação dos espíritos? O Livro dos Espíritos. Quem codificou essas informações? Allan Kardec. Então, essa parte da organização material do livro, pedagógica do livro, como educador que ele era, realmente foi de Kardec? Mas foi da cabeça dele? Não. Então, por que a gente chama o espiritismo de kardecismo? Ai, a gente não vai falar isso de novo. Não hoje, mas eu vou encher tanta paciência de vocês que vocês serão os arautos da palavra espiritismo, fazendo baixos assinados para acabar com o kardecismo.
com a palavra kardecismo, porque o espiritismo é a doutrina dos espíritos. Muito bem, gente. Então, aí está a informação, não é? O livro dos espíritos é dividido em 4 partes. A última parte fala das penas, dos consolos, fala da vida espiritual, né? Das consequências dessa vida. O desdobramento desse livro está aqui, ó. Esse livro, pouca gente sabe, mas ele foi o primeiro livro que falou de situações das pessoas no mundo espiritual. A gente conhece o André Luiz como contando a vida das pessoas no mundo espiritual, é ou não é? Um monte de livro, contando a história. Depois veio aí os livros de Joana de Ângeles, de outros médiuns respeitáveis, falando como é que é a vida da pessoa no mundo espiritual, o que acontece depois que ela está desencarnando, quando já desencarnou, como retorna, não é? Gente como a gente! O que está acontecendo do outro lado, né? Mas, na realidade, esse livro aqui, gente, vocês imaginem que ele tem uma parte filosófica, mas a segunda parte é só mensagem de espírito. É só história. É muito legal. É muito legal. Aí você começa a ler, você fala, Ave Maria, cheia de todas as graças. Nossa, cada história parece novela. Não, novela das 8, tô falando. Você fala, meu Deus, olha! Então, eu vou dar assim, algumas pinceladas para vocês, não é? Para vocês se interessarem em ver as histórias, porque são verdadeiras histórias, bem curtas. Então, a referência desse nosso material aqui vem do Livro dos Espíritos, que é o que mesmo? É o livro base da codificação espírita, e o Céu e o Inferno. Eu ia trazer o material do Projeto Imagem, mas eu mudei de ideia e esqueci de tirar esse slide. Muito bem, o que interessa para a gente falar hoje, se nós vamos falar de libertação. E é libertação de um monte de compromisso que a gente arranja na vida espiritual, que a gente se arranja, se complica por aqui e vai se enrolando. Eu poderia ter dado o título dessa palestra qual? Que título teria sido legal? O que vocês acham? Libertação de compromissos ou libertação do quê? De estresse. Libertação de responsabilidades? Quem que falou libertação de responsabilidades? Estou aqui. Responsabilidades. Nossa, dá um alívio, né? Se libertar de responsabilidades. Muito bem. Poderia ser libertação de encrencas. É ou não é? De rolos. Mas a gente procura ser mais elegante de compromissos. Mas para a gente falar em compromisso, a gente precisa falar na nossa capacidade de escolher esses compromissos. É ou não é? Ou você acha que eu tenho certeza que vocês não acham, não vou nem fazer a pergunta. Ninguém assume. Eu preciso acordar vocês na segunda-feira, então eu fico fazendo aqui minhas brincadeiras. Quem estiver vindo pelo centro pela primeira vez, eu sou uma pessoa séria. Eu sou. Eu sei ser uma pessoa séria no momento certo. Mas tem assuntos que eu procuro amenizar, e aí eu fico fazendo as minhas macaquices. Bem finas, mas bem educadas, bem refinadas. Então, eu pergunto sim para você. Alguém te impõe algum compromisso no século XXI? Então, me dá um exemplo. Imposição de compromisso. Me dá um exemplo. Eu quero ouvir. Esposa? Imposição da esposa. Mas, muito bem, há uma imposição da esposa ou do marido. Mas quem é que escolheu a bendita da esposa? Alguém fez você casar com ela? A bendita esposa. E olha o detalhe. Ninguém te forçou a casar com ninguém hoje em dia. Mas isso era uma realidade no passado, certo? Era uma realidade total. Alguém te obriga a ter uma profissão devida hoje? Seja ela qual for? Obriga. Mas
Não fazia muito tempo atrás que os pais pressionavam e obrigavam seus filhos com chance de serem afastados da família, ou se tinham posses, deserdados. Isso era uma situação real. As mulheres eram obrigadas a não votar. É uma imposição, você não pode fazer isso. As pessoas sofriam a imposição de trabalhar sob nenhum recurso de reclusão, senão a morte. Nós vivemos durante séculos sob escravidões as mais diversas. Naturalmente, existem imposições sutis da sociedade atual. Mas as imposições conhecidas no passado, elas não existem hoje. Então, houve uma evolução. Então, nós não podemos dizer que hoje as suas e as minhas escolhas foram imposição de alguém. Certo, gente? Ou não? Certo ou errado? Certo. Você escolheu e eu também. Nós escolhemos e eu também. Nós escolheremos e eu também. Ou seja, a escolha é uma opção atual. Mas com toda escolha, que é uma liberdade do espírito imortal, vêm as responsabilidades consequentes dessas escolhas. Então, que fique claro que nós temos como liberdade essencial da alma humana a liberdade de escolher. A liberdade de escolher, que é uma parte da lei principal do universo de Deus, que é o progresso. Você vai melhorar. Tua mulher vai crescer como indivíduo. Seu filho também. Seu esposo, seu companheiro também. Mesmo que nessa reencarnação, na outra e na outra, continuem chatos. Mas uma hora melhora. Porque é da lei do progresso. A gente vai melhorar. Você pode ficar estacionário séculos. Séculos mesmo. Nós recebemos notícias de espíritos 200, 300, 800 anos em estados completamente obstinados na inferioridade, no mal, enfim, muitas coisas. Mas uma hora a pessoa progride. É da lei universal. Então você vai melhorar. Veja, ninguém melhora de uma hora para outra, não é verdade? Mas a gente precisa ter esperança. A gente ouve normalmente que a gente volta com as mesmas pessoas em várias reencarnações, sobretudo quando nós ainda não nos afinamos. Isso dá um pouco de angústia se o relacionamento não é bom, não é? Mas às vezes leva 500 anos para que um casal se harmonize. Sabia disso? 500 anos. Você sabe esse casamento meio complicado de hoje? Ele só vai melhorar daqui a 500 anos. É verdade. Quando você já for melhor, a pessoa também. Você sabe aquela sogra impossível? Daqui a 1000 anos. Então, são possibilidades de crescimento, porque você não pode esperar dos outros o que você não consegue de si próprio. Eu não sei porque a gente sempre fala das sogras. Eu não sei. Eu peço desculpas a vocês. Eu tive muita sorte nas várias que eu tive. Agora... Gente, eu não sei por que eu falo. Olha, eu não sei o que vocês estão pensando implicitamente do que eu acabei de dizer, mas, enfim, pode ser que seja verdade. Da lei da liberdade, da lei de liberdade, os mentores falam na codificação da lei do pensamento, da lei de consciência, da lei implícita
que vem como consequência da consciência e do pensamento, da sua possibilidade de pensar por si próprio, vem o livre-arbítrio, que é a capacidade de você e eu conseguirmos escolher. E os mentores dizem que a lei do pensamento é uma lei absoluta, não tem como, não é? Isso é algo que você realmente gosta de uma liberdade absoluta. O pensamento é só seu. As pessoas podem até te constranger, mas o pensamento é só seu. E aí eles continuam. Quem é responsável pelo pensamento? Preste atenção nessas perguntas, nessas respostas. Aliás, eu pergunto a vocês, quem é responsável pelo pensamento? Nós somos responsáveis, não é? O homem é responsável, com certeza, mas os mentores dizem ele é responsável perante Deus. E a coisa começa a mudar de figura aí. Você tem liberdade absoluta de pensar e agir como quiser, mas mesmo que estiver apenas a nível de intenção, mesmo que esteja apenas no teu coração, você ainda é responsável por essas intenções no teu coração, perante Deus. Parece que o nosso nível de responsabilidade aumenta. E aí eles dizem, os mentores dizem, só Deus podendo conhecê-lo, ou seja, podendo conhecer o pensamento, vai condená-lo ou absolvê-lo segundo a sua justiça. Essa é a única parte que nós podemos dizer que precisaria haver uma atualização do Livro dos Espíritos, que é a linguagem, não o conteúdo. Porque hoje, se nós fôssemos escrever isso, nós certamente poderíamos, pela conotação do século XX, dizer só Deus, podendo conhecer nosso pensamento, sabe o que vai no nosso coração. Ele é o único com capacidade de julgar o que realmente vai na nossa alma. E isso já nos dá uma lição de cara. Porque a pessoa age de uma forma, você já chega à conclusão que ela estava pensando outra. E só Deus sabe o que vai dentro de nós. Então, esses termos bastante fortes que às vezes a gente vê na codificação, e inclusive formas de expressão ainda não atualizadas na linguagem moderna, que é tu és, vós sois, não é? Isso ainda não foi atualizado. O problema é que muitas pessoas, em atualizando a linguagem, mudam o conteúdo. E isso é grave. Não se muda o conteúdo. Mesmo se atualizando a linguagem do tu és, vós sois para o você atual, você não pode mudar os termos. Você explica os termos. Você fala, mas por que não pode atualizar os termos? Porque você pode mudar o significado. Porque é a tua interpretação. E é assim que começam as distorções nas traduções. Se você for estudar letras, linguística, se você se interessar por esses assuntos, e foi um dos cursos que eu fiz, vamos supor que a gente fosse estudar Camões. Alguém já pensou na possibilidade de pegar a obra de Camões e começar a mudar os termos de Camões? Você acha possível? Se alguém começasse a mudar as poesias de Camões, os termos que Camões usava, o que é isso? Se alguém fizesse isso, o que seria isso? Adulteração da obra. Mas tem um monte de termo lá que não dá para entender. Então, o que a gente fazia? A gente passava um semestre inteiro estudando o momento histórico em que Camões vivia para compreender como ele pensava para falar aquilo. Você estuda o momento histórico para entender o que aquela palavra
tinha de entendimento por todos naquela época, ou seja, qual é a conotação, o sentido daquele termo naquele momento histórico. Por isso a gente não pode mudar. Percebe? Mas existem termos da codificação que levam uma pessoa apressada a tomar, a chegar a conclusões completamente incorretas, porque a última coisa que o Espiritismo faz é de apresentar um Deus justiceiro. Ao contrário. E é isso que nós vamos ver. Vocês estão me acompanhando? Sim. Eu estou sendo muito intelectual? Não, tá certo. Vocês gostaram? Estamos. Bem sofisticado, né? Pelo menos me ajuda. Sim, que bárbaro, Lívia. Tá ótimo. Que ótimo, Lívia. Sensacional, espetacular. Fantástico. Mas e lá atrás ninguém fala nada. Ninguém me ajuda. Todo mundo inebriado. Inebriado. Ai, nossa. Fantástico. Vocês estão pensando? Sim. Vocês estão me acompanhando? Nas brincadeiras, vocês estão vendo aonde eu quero chegar? Porque muitas pessoas estão dizendo que o Livro dos Espíritos, que a codificação espírita está desatualizada. Porque não conhecem a codificação, não entendem e não sabem nem qual é o livro base da codificação espírita. E eu não estou falando isso com vocês, mas muita gente acha que conhece o espiritismo porque leu O Nosso Lar. E olha que se leu, hein? Às vezes é porque viu o filme. Muito bem, a lei de consciência. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? O que vocês acham? A liberdade da sua própria consciência é um resultado da sua liberdade de pensar? Nos dizem os espíritos que com certeza sim, porque o pensamento pertence ao homem, a consciência também. Mas quem é que tem a capacidade de realmente ver nosso coração? De analisar a nossa consciência? Nós mesmos. E Deus colocou a sua voz imortal, eterna, dentro de nós, através da nossa consciência. Por isso que ela incomoda de vez em quando. Quando você estiver incomodado com alguma coisa, você faça a análise. Por que eu estou incomodado? Por que eu estou hesitando tanto? Por que eu sou tão frustrado? Por que falar nessa situação me deixa depressivo? O homem tem o direito de opor entraves à liberdade de consciência? Eu não vou entrar nessa discussão, mas eu vou convidar vocês a lerem essa parte no Livro dos Espíritos, porque ela tem a ver com as discussões que nós fizemos sobre o aborto há 2 ou 3 semanas atrás. E se eu entrar nessa parte, a palestra vai ir para outro lado, o nosso encontro vai para outro lado, mas as 3 ou 4 perguntas e respostas de Kardec e dos mentores em relação a isso vai nos fazer refletir de uma forma, de uma perspectiva bastante diferente do que nós possamos analisar o primeiro ponto. Os mentores nos dizem que não mais do que a liberdade de pensar, porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. E aí fica filosofia profunda, discussões para outra hora. Se o homem regula pelas suas leis as relações de homem para homem, e deve, porque senão você não passaria no sinal vermelho, porque o outro também achava que tinha o direito de passar no mesmo momento, e a vida seria uma mess total, não é? Então é óbvio que precisam haver leis que regulem as relações humanas, mas as leis naturais regulam as relações do homem para com Deus, e essas são inalienáveis e individuais. Muito bem, antes de você nascer, antes de você e eu nascermos, o que aconteceu, gente? O espírito tem consciência e previsão do que vai acontecer, o que vai acontecer para ele durante essa vida? Então vamos, olha lá, você está no plano espiritual, hein? Você tem consciência do que vai te acontecer nessa vida que você está vivendo agora? Eu acho que não. Você acha que não? Eu Ok. acho que isso tem que se aprimorar.
Eu acho que algumas coisas. Eu acho que algumas coisas é que o livre-arbítrio vai... Muito bom, excelentes. Adoro esses feedbacks de vocês. E vocês lá atrás? Vocês se lembram que eu era professora de cursinho? Eu sempre estava com fundão. O fundão sempre está certo. Você quer dar aula em cursinho, você tem de fazer amizade com fundão. Chega a menina aqui na frente. Professora! Manda esse menino calar a boca! Eu falo, meninos, vocês estão vendo a menina aqui falando? Aí os meninos lá atrás. Ah! Eu falava, mais compreensão com os meninos? O que vocês estão pensando? Os pais deles estão trabalhando horas a fio e horas a mais para manter esse cursinho, mas eles esqueceram disso. Então é por isso que eles estão conversando tanto. Era um silêncio total por 3 aulas. Aí depois eles esqueciam de todo o sermão. Começava tudo de novo. Professora, manda esse menino calar a boca. Isso só nas classes. Tinha A, B, C, D e E, né? Na D e E era a maior bagunça. No A e B era silêncio mortal. Porque era para todo mundo se matando para ver quem entra no vestibular. Então você nunca vai encontrar isso. Mas sempre o fundão tem razão. Por isso eu pergunto para vocês. O que é que vocês acham disso? A gente planifica a nossa vida no plano espiritual antes dessa reencarnação? Ou nasce tudo numa leva só e que vamos ver o ideal que vier? O que vocês acham? Fundão! Planeja sim ou não? Fundão tem razão. O fundão acertou. Eu tá vendo? Olha, eu dei uma para eles, mas olha, no fundo, vocês ouviram que é mais voz de mulher, porque as mulheres estão sempre além, não é? As mulheres têm um cromossomo a mais. Os meninos são tão lindos, eles são... O que seria da realidade dessa reencarnação se não fosse pela força muscular e o cérebro das mulheres? Brincadeirinha, gente! Lívia, I'm getting in trouble. Veja lá. Amados, nós planejamos nossa reencarnação no plano espiritual. Vocês planejaram. Eu também. Por quê? Porque nós já somos espíritos de uma evolução mediana. Nós já adquirimos a capacidade de exercer o livre-arbítrio. E existem outros que, apesar de terem a capacidade de exercer o livre-arbítrio, perderam essa capacidade, porque desperdiçaram oportunidades. Então, são as reencarnações compulsórias. A pessoa reencarna e reencarna na marra. Igual você pega uma criança que não quer ir para a escola, você sabe que precisa ir para a escola, você fala, você vai querendo ou esperneando, você vai. Você fala, nossa, isso não é a psicologia do momento. Se você estiver aqui nos Estados Unidos, você está sujeito a perder a soberania sobre seus filhos se você não levá-los para a escola. Porque não tem o que achar. O cérebro de uma criança não vê a necessidade de uma escola. Ela simplesmente não quer ir. Ela não tem a capacidade de analisar. A mesma coisa um adolescente. Toma muitas decisões imprudentes porque o cérebro não tem capacidade de análise real e total de tudo. É por isso que sempre se dá uma deixa até uma determinada idade. Então, existem espíritos, por processos de escolha individual, se endividaram tanto e que não querem, ficam de pé lá amarrado, batendo o pé. Não vou reencarnar de jeito nenhum, vou ficar aqui, mas reencarna na marra. Vocês acham que esses espíritos causam problema nas famílias e na sociedade? Quantas pessoas você tem problemáticas na sua família? Mas problema mesmo. Pessoas que realmente causam problema. Que não adianta, parece que você está batendo com a parede. A pessoa não absorve noções que são óbvias para a maioria de nós. E não pense
que isso são apenas para espíritos sem responsabilidade coletiva. Nós ouvimos, há um tempo atrás, um palestrante, que inclusive já veio várias vezes aqui no centro. Ele tem 2 filhos. Na época, um dos filhos dele era autista no mais alto nível. E o segundo já tinha entrado na adolescência. E ele contando, quando eu entro no quarto do meu filho, eu penso que eu estou entrando não no umbral, mas sim nas trevas, porque é quadro de vampiro, é tudo preto, um espírita. Um dos espíritas mais atuantes no movimento espírita. Você imagina a frustração de um pai desse? Não consegue nem orientar e encaminhar o seu próprio filho dentro da sua própria casa. E a gente ouve isso de outros palestrantes também, não é? Então, nós realmente planejamos a nossa vida antes de reencarnar. E é por isso que esses compromissos já são vistos e revistos no plano espiritual, planejando histórias de vida nem sempre as mais fáceis. Porque são compromissos que nós assumimos em outras existências. E quando nós chegamos no plano espiritual, a nossa visão é muito diferente. É igual quando a gente pula na piscina, mergulha na piscina. Você olha lá de fora, você olha a paisagem de fora, você vê que tem gente andando fora da piscina, você vê que está sol, está escuro, você vê que tem vegetação, mas não é tudo distorcido. Para você enxergar bem, o que você faz? Você precisa sair do mergulho, não é? Você tem que sair da água. Aí você vê tudo com clareza. É isso que acontece quando nós reencarnamos. Nós não temos noção de tudo. Então, quando a gente volta para o plano espiritual, é como sair do mergulho da piscina e tudo fica mais claro. E mesmo assim você não tem, a maioria das pessoas no nosso grau evolutivo não tem acesso a conhecimento do que fez em muitas vidas atrás. É coisa assim de 100 anos, 200, se for mais evoluído, 300 anos. Não tem condição de saber que já foi capaz de fazer o que já fez. Percebe? E existem compromissos que nós adquirimos em outras vidas que nós complicamos tanto a vida dos outros e a nossa, que não tem nem como a gente tentar acertar a bagunça, a zona que a gente fez. A gente não está nem preparado para começar a lidar com as consequências das nossas escolhas em outras vidas. Então demora 1, 2, 3, 4 vidas e você só vai encontrar aquela pessoa a quem você mais prejudicou ou aquele grupo de pessoas, tipo 300, 400 séculos depois, quando você já tenha mais amadurecimento e mais capacidade de lidar com os problemas. Vocês estão percebendo como funciona? Agora, a gente assume compromisso nessa vida no sentido de de complicar o roteiro das coisas? Sim ou não? Sim ou não? Eu ouvi um sim, mas tão esmiguichado, tão esguish. Sabe, eu nem sei que palavra que eu posso tentar evitar. A gente arranja problema nessa vida ou não? Sim. Agora eu estou falando. São as aflições que nós fazemos nessa vida. Não tem nada a ver com outra vida. Aí a pessoa que entra no espiritismo e fala assim, agora eu vou resolver minha vida. Só que ela passou 5 anos complicando a vida dela. E quer resolver em 6 meses. 1 ano. 5. Boa. Chega no atendimento fraterno, às vezes nós conversamos com as pessoas aqui. Eu não aguento mais. É que nós, na fraternidade, a gente não quer perguntar há quanto tempo você se enfiou nesse buraco. Você não vai sair dele de uma hora para outra. Ninguém se fortalece de uma hora para outra, é igual entra numa academia de ginástica e vê se você consegue ficar
musculoso, forte, fisicamente forte, não tô nem importando aí com a aparência física, de ser mais sarado ou não. Estou dizendo fortaleza, saúde física. Você não consegue de uma hora para outra. Ai, que bom! Ai, acabou essa aula. Ai, finalmente, não precisa voltar nunca mais. Porque se fosse assim, todo mundo fazia, vocês concordam? Por isso que dá trabalho viver uma vida equilibrada. Sobretudo quando a gente já se desequilibrou. Mas como nos foi lembrado na semana passada, é difícil? É difícil, às vezes é bastante difícil, mas é muito mais trabalhoso do que difícil. E mesmo sendo difícil, é possível. Mas vai exigir um monte de qualidades, de perseverança, de determinação, que às vezes a gente cansa. Às vezes a gente cansa e a gente quer jogar tudo para o ar. Aí você cansou, você jogou tudo para o ar, você se envolve mais ainda, se complica mais ainda, aí o buraco fica mais amplo e mais fundo. Aí você fala, o que eu fiz? Aí você começa a escalar a saída do buraco tudo de novo. Porque quando a gente chega a um determinado grau evolutivo, essa é a verdade, isso vale para vocês e para mim. Se não valesse para nós, a gente estaria fazendo outra coisa. A verdade é, quando a gente chega a um determinado grau evolutivo, a gente cai. Ai, a gente se esborracha. A gente cai e cai legal. Cai mesmo. Mas você não suporta mais aquele estado vibratório inferior. Você quer sair de lá e você volta mais rápido. Essa é a boa notícia. Então, veja aí um exemplo que quando você fica muito aborrecida a ponto de rage, você fica fora de si, você tem assim um ataque de nervos, de raiva. Não faz mal pra gente? Faz mal pra gente, né? A gente se sente esquisito. Aquilo te causa um grande incômodo, inclusive físico. Você caiu, mas você sai mais rápido. Essa é a verdade. A gente cai, mas a gente sai mais rápido. Então já é uma evolução. Porque antes a gente caía, ficava esborrachado no chão um bom tempo. Muito bem. Muito bem. Pergunta para as pessoas se elas estão aguentando a palestra, porque afinal de contas é muita coisa, né? É muita coisa. Vocês estão me acompanhando? Sim. Yes. Por favor. Você pegou aí, você está falando que a gente está em um processo de evolução. Aham. E a gente está naquele grau que a gente já entende alguma coisa. Aham. Você falou que tem espíritos que chegam lá, que já não querem voltar. Então, é possível que a gente regredir dessa maneira? Chegar do lado, não quero voltar, não, você vai embora na marra, que você está falando. Não nesse então, sentido. Uma regressão assim? Não nesse sentido. Excelente pergunta. Vocês entenderam a pergunta dela? Sim. A pessoa retorna para o plano espiritual, ela diz, agora eu não quero voltar, e o plano espiritual empurra você. Só se você for um espírito completamente comprometido, com débitos tenebrosos, complicadíssimos, mas às vezes a pessoa não está preparada para voltar, nem emocionalmente. Prefere, eu posso ficar aqui mais um tempo? Mais 30 anos, 40, 50, estudando? Pode. Se você já adquiriu o mérito de ficar no plano espiritual, mais alguns anos, ou mais algumas décadas, você fica. Mas vai chegar uma hora que você vai estar incomodado. E você vai querer retornar. Porque a gente só evolui, isso aí é uma outra lei. A gente só evolui na reencarnação. A gente não evolui no plano espiritual. A gente aprende no plano espiritual. Mas a reencarnação é como, didaticamente falando, você estuda e para saber se você passou de ano, você tem que fazer um exame. É aqui que a coisa pega. Você nasce com todo o suporte subconsciente do que você aprendeu, você reencarna, vamos ver se você realmente vai utilizar aquela informação. Porque ela está dentro de você. Você fala, mas eu não lembro do meu passado. Ainda bem.
mas a essência do seu ser já está ou não melhorada, e você vai saber se melhorou quando você passa pelo teste. Aí você passa pelo teste uma vez, você não passou. Aí você passa por outro, nessa mesma vida, passa por outro teste, não passou. Aí começa a dar uma frustração, você fala, nossa, eu não melhoro mesmo, quer saber, eu vou deixar tudo isso, só de ficar se melhorando, prefiro ficar eu aqui na mesma. Mas chegou uma hora que você não se aguenta mais, porque você já elevou, você já está em outro nível, você vai querer. E os testes vão vir, porque fazem parte do nosso projeto reencarnatório. Então, respondendo, acho que foi por aqui que eu ouvi. O espírito mesmo escolhe não só as provas, mas o tipo de prova, o gênero de provas, no plano espiritual. E aqui, olha aqui uma coisa, uma expressão moderna, olha só. Os mentores respondem, o espírito mesmo, ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Não é sofrer de passar miséria, sofrer é no sentido de passar. Ele escolhe o nível de provas que deseja a se submeter, a passar. É esse o sentido atual dessa palavra. Yes, tem alguém perguntando? Não, Okay. livre-arbítrio. Esse é a livre escolha, o livre-arbítrio. Muito bom. Então, vamos lá. O livre-arbítrio é o nosso grande passe. Tá? Nada é imposto, você escolhe. Ainda bem que é assim. Tá? Porque se você adquire o mérito é seu, adquirido por você mesmo. Tá? E aí nós vamos às escolhas, e as nossas escolhas geram compromissos. Bons e outros nem tão felizes, tão equilibrados. Né? E eu adoro essa cena, porque mostra que, mesmo numa água, né, vamos dizer, num lago, um exemplo, mais calmo, mais plácido possível, um toque altera. E essa nossa relação com a vida. Nós não podemos esquecer, o que você faz tem consequências. Isso não deve nos assustar, mas é uma lei da vida. É uma lei da vida. Você fez, você altera. Então é importante pensar um pouco mais antes de fazer. Alguns de nós somos mais impulsivos do que outros, mas muitos de nós somos impulsivos. A gente vai fazendo sem pensar. Eu espero que nesse estágio, depois o quê? Pelo menos depois de uns 40 anos, você esteja mais amadurecido e seja menos impulsivo. Eu não sei vocês, eu demorei muito para amadurecer. Eu só fiquei uma pessoa de fato adulta em torno dos 40 anos. Aí você fala, o que você era antes? Olha, quando eu ouvi o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira falou que ele realmente amadureceu em torno dos 40, eu me senti feliz naquele dia. Porque eu falei, nossa, se um homem desse, com essa sumidade intelectual, diz uma coisa dessa em público, eu me senti mais confortada. Mas aí, obviamente, tem explicações emocionais, né? Por que a pessoa é tão retardada, mas tudo bem. Nem eu me aguento. Muito bem. Não é Deus que impõe as tribulações, então, como castigo? Não. Deus não impõe castigo nenhum. O problema é que na vida não vem com castigo de Deus, não é? Nada, é claro que nada, dizem os mentores, acontece sem a permissão de Deus. Isso nós falamos há umas 2 ou 3 semanas atrás. Porque Deus coloca leis no universo, né, que regem todo mundo, todo o universo. Mas a verdade é que a gente precisa saber a diferença do que é a vontade de Deus e o que é nossa. A gente fica falando, isso aqui é castigo de Deus, é karma, estou pagando. Deus não está castigando ninguém. Deus tem mais o que fazer, gente. Deus é mais inteligente que a gente. Ele faz um monte de coisa interessante que vocês vão ver daqui a alguns instantes. Falta pouco para nós terminarmos. Vocês estão indo bem? Sim. Porque eu noto que vocês estão muito interessados, mas, no entanto, é uma palestra, né? Eu estou falando sozinha aqui, eu procuro brincar com vocês, mas, mesmo assim, às vezes, né, cansa um pouquinho, né? Me animem, então.
Me digam alguma coisa que me ajude a continuar. Vai, Lívia! Olha, é isso que o fundão me dizia. Olha, uma coisa. Olha, eu sinto uma falta de dar aula em cursinho. Olha, uma coisa que eu sinto saudade. Ai, era muito divertido. Olha aqui. É ou não é? Séculos. Um milênio dessas ideias religiosas. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. É ou não é? Não importa a religião, nós estamos falando aí das religiões do mundo ocidental. Mas mesmo no mundo oriental, eles têm as vertentes do céu e do inferno deles. Existe esse conhecimento natural. Mas não tem como, depois de séculos, ouvindo essas imposições religiosas, que isso não tem interferência na nossa maneira de ver a vida. E é por isso que Kardec nos trouxe essa obra tão importante, que veio realmente quebrar a noção de céu não merecido, um céu que você ganha ou porque pagou lá não sei quanto... como é que chamava aquilo que você pagava? Não os dízimos. Indulgência, você pagava para conseguir o céu, né? Ou se você seguia determinadas regras, você também ia para o céu. O plano espiritual, através da mediunidade de Chico Xavier e outros, nos conta que está cheio de espírito, de qualquer religião ocidental, cristã, que chega achando que merece o céu, porque fez isso, fez aquilo outro, achava que estava respondendo às regras daquela religião e merecem o céu. E vem o Espiritismo nos dizer que o céu primeiro começa dentro de você, você já vive nesse estado de espírito. A informação é que não tem segredo. Ai, meu Deus, como é que vai ser quando desencarnar? Para onde que eu vou? Você vai no lugar que você tem afinidade. Isso já acontece durante o sono, é ou não é? De vez em quando o pessoal me conta umas coisas. Ai, Lívia, tem um sonho, eu estava não sei aonde. Pois é. Você vai fazer o quê? Começa... Primeiro que você precisa aceitar, e eu também, o nosso estado evolutivo. Se você está indo para regiões inferiores no plano espiritual, por afinidade, é porque você ainda traz aquelas atrações dentro de você. Então, se aceite onde você está. E peça ao Senhor que te transforme. Porque tem coisas que só a mão de Deus. Porque quando a gente quer melhorar, a ajuda vem. Eu nunca me esqueço, teve uma época que eu passei um problema tão grave, tão sério, com um grupo de pessoas, onde uma das pessoas tinha me prejudicado profundamente. E eu queria perdoar. Sabe essa frase que nós ouvimos aí no início? Não, é porque nós temos obrigação de perdoar. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Essa obrigação de perdoar era do Jesus. Jesus falou, Senhor, perdoa como nós os perdoamos. Mas a gente quer ter a obrigação de perdoar, mas não consegue, nem na obrigação. E eu não estava conseguindo perdoar a pessoa. Eu falei, meu Deus, eu não vou me libertar dessa angústia em que eu estou vivendo já fazia alguns meses. Um dia, gente, eu me tranquei no meu quarto. Eu falei, eu saio daqui curada. Eu saio daqui curada. Sabe quando Paulo diz nas epístolas, você vai ao trono de Deus audaciosamente e peça muito. Não pede pouco, porque o baú dele é cheio. Eu falei, hoje eu saio daqui curada. A minha fé vai me salvar, né? Como diz. Eu estava lá, 1 hora, 2 horas, orando, pedindo a Deus que me auxiliasse. Gente, de repente, depois de 2 horas, eu só não estava ajoelhada em milho. Mas eu estava, de fato, eu falo, eu só saio daqui quando eu senti, no fundo da minha essência, que eu consegui perdoar essa pessoa. Depois de 2 horas ou um pouco mais de prece, eu senti um fluxo de energia que, acho que é um antibiótico divino.
Me tirou por completo aquela angústia. Tudo que aquela pessoa tinha me feito não me significava mais nada. Nada. Eu estava curada. Eu estava curada. Porque eu tinha tentado, através do conhecimento espírita, usando conhecimentos de psicologia, de perdão, não estava conseguindo tirar aquela coisa de dentro de mim. Estava me pegando, me carregando, me angustiando. Mas eu consegui. E quando eu penso na pessoa, já é uma coisa que eu gostaria de melhorar até o final dessa reencarnação. Ela não significa nada para mim. Nada. É um sentimento que eu preciso evoluir. Porque eu digo assim, não, meu Deus, orar pelos nossos irmãos. Eu não consegui chegar lá ainda, não. Mas ela, pelo menos, não tem poder sobre mim mais. Eu realmente olho... O que você fez, você não me atingiu mais. Eu estou curada. Eu realmente consegui perdoar. Mas eu quero chegar no nível em que eu... amar, graças a Deus, vem Kardec nos dizer, você não precisa amar o inimigo. Basta você não fazer mal para ele, não querer mal para ele. Né? Mas os espíritos superiores conseguem compreender tanto a incompreensão humana que conseguem até amar os inimigos. Muito bem, aí vem o Senhor, né? Justiceiro. Um século disso, gente. Aliás, é muito mais, né? Isso vem do tempo de Moisés. O Senhor que julga, o Senhor que se vinga e vai lá matar os inimigos da gente, como se os outros não fossem filhos de Deus. Uma coisa, uma beleza, uma bagunça. Mas é esse Deus que há séculos nós alimentamos. E é um Deus completamente espelho do que nós somos como ser humano. É ou não é? É um Deus antropomórfico. É uma imagem que nós criamos. Aí vem, eu acho que eu contei para vocês isso outro dia, vem um adolescente que na evangelização fala assim, por que Deus é mulher? Uma pergunta inteligente. Eu falei, se tivesse nascido na sociedade matriarcal, com certeza a gente ia se referir a Deus como ela, não com ele. Né? Tem aquele filme A Cabana, que mostra o Deus como sendo uma mulher, também interessante. Além de mulher, uma mulher... negra. Eu falei assim, isso é bárbaro, esses filmes que quebram com todos os paradigmas, né? E o Espiritismo vem nos trazer esse Deus. O Deus que é causa de todas as coisas. Causa primeira. A inteligência suprema do universo. Então, não é à toa que tanta gente não consegue aceitar o Espiritismo. O Espiritismo não é para todo mundo, gente. É outro nível. Para você chegar a essa compreensão, você tem que estar num outro nível de compreensão. Um Deus energia, um Deus poder, um Deus criador. Então, muita gente não consegue ver esse Deus como causa primeira de tudo. E isso são representações de um universo. Um universo com trilhões e trilhões de galáxias. Nós falamos em muitos outros universos, em universos paralelos. Jesus já nos fala, morar na casa do meu pai, meus irmãos, vocês que não entendem nada de falar a linguagem de vocês. Tem muitas moradas. E são muitos universos, coisas que a gente não consegue nem conceber na ciência moderna. Olha que lindo, das fotografias mais recentes desse telescópio, né? Não mais o Webb. Eu quis fazer isso para vocês, porque esse foi o meu primeiro dia de aula em bioquímica. Eu achei fascinante quando o professor veio dizer, você sabe o que é isso? Eu falei, bom, isso aqui deve ser um mapa de alguma cidade, né? Pensei eu, né? Falta de criatividade esse professor, né? Primeiro dia de aula, vim aqui aprender bioquímica. Ele falou assim, isso aqui é um mapa resumido das reações químicas em uma única célula. Esse é o resumo das reações bioquímicas de uma única célula.
Para que haja essa imensidade de reações químicas, precisa haver o que, gente? Essa é a parte principal da palestra. Para haver tudo isso de reação, o que precisa haver? Para que tudo isso funcione em todo lugar. Quando essas reações não funcionam bem, o que acontece com a gente? Não, que a gente morre não, mas antes de morrer. Você adoece, você concorda? O nosso corpo tem um equilíbrio homeostático. Tem de haver uma homeostase absoluta, um equilíbrio bioquímico. Tudo tem de funcionar. Quando essas reações se desagregam, quando essa organização se desagrega, você e eu adoecemos, certo? Então, numa única célula, ok? Nós temos uma média de 7.400 reações químicas. Nós estamos falando aqui de 1.000, milhão, trilhão, quatrilhão, ok? O corpo humano tem quilhões de reações químicas acontecendo diariamente. O que precisa para que tudo isso funcione com perfeição? Precisam haver leis. São leis do corpo humano, leis químicas, físicas, físico-químicas, bioquímicas, precisam funcionar perfeitamente. Se essas leis não existissem, nós seríamos corpos desagregados. Vocês concordam? Para a Terra, para a vida existir na Terra, nós precisamos de milhões de anos para haver a primeira célula com algumas dessas reações químicas, para nós podermos considerar que a Terra tinha a primeira célula vivente. Então precisam haver leis que funcionem, que se encaixem com perfeição. Se eu colocasse um computador aqui na frente de vocês, um laptop, vocês conseguiriam conceber que esse computador ia se juntar as peças sozinho? Sim ou não? Alguém juntou, não é? Mas precisa juntar numa determinada ordem, atendendo determinadas funções. Tem leis eletromagnéticas que precisam ser respeitadas para que aquele elemento funcione, certo ou não? Então precisa haver leis. Para que haja vida na Terra, dizem os cientistas da NASA que nós precisamos ter 21 parâmetros físicos em perfeita harmonia para que haja vida na Terra. 21! Como é que isso pode ser acaso? Como que todas aquelas reações podem se reunir ao acaso? Como é que um laptop pode se juntar ao acaso? É impossível, o acaso não produz nada. O acaso não produz nada. E precisa haver uma ordem atrás de tudo o que ocorre. E eu não quero nem falar de química, de física. E os mentores simplificaram para a gente. Essa história de bioquímica, essa história de física, de astronomia, muito complicado. Vamos simplificar para o povo. Nossa. A vida é muito simples. Deus colocou leis universais. São vários tipos de leis. Aqui nós estudamos as leis morais. A nossa vida se destrambelha, se desarranja, quando nós não trabalhamos dentro da na ambientação dessas leis, na harmonia dessas leis. E é muito simples. Você colhe o que você planta. Se a sua vida não está harmoniosa hoje, veja qual tem sido a sua plantação nessa própria vida. E se você tiver feito uma dezena de decisões
bastante equilibradas e sábias, se você não encontrar a razão, você vai encontrá-las em outras existências. Portanto, existe lei para tudo. Lei na química, lei na física, na termodinâmica, no eletromagnetismo, e são todas leis processadas pela inteligência suprema do universo. Que de acaso, precisa ter muita fé hoje em dia, com tudo que nós sabemos, para não acreditar numa força primeira de todas. Olha, o ateu é a pessoa mais religiosa que eu conheço. Porque precisa ter muita fé para não acreditar em nada. Não. Com tudo que nós sabemos hoje, você precisa de muita fé e muita falta de inteligência para não acreditar em nada. Acreditar, não precisa nem chegar à racionalidade, acreditar em algo acima de si. Mas o orgulho é maior, então a inteligência continua pequena. Então, para terminar, gente, essa é a lei muito simples da libertação dos nossos compromissos, das nossas encrencas. Observe o que você planta. E o que você planta, você colhe. Se você planta abacaxi, você não vai colher manga. Se você planta limão, você não vai receber blueberries. E quando você planta, você não pode... Basta só plantar? Quem já plantou alguma coisa sabe disso. Basta só plantar? Você tem de cuidar. Você tem de guardar, você tem de tirar lá a erva daninha. Você já viu a erva daninha? É a coisa mais terrível. Para você tirar a erva daninha, haja. Ela tem uma raiz tão profunda, portanto, é muito mais fácil você adquirir vícios do que virtudes. E a virtude da paciência é uma virtude. E para terminar, vamos lembrar que existe coisas que a gente planta e tem resultados imediatos. E a natureza nos mostra que outras demoram. Se você plantar um alface, em 2 semanas provavelmente você tem alguma coisa já aparecendo para a tua salada. Mas se você quiser um café, vai precisar demorar uns 5 anos. Então tem coisas que demoram, amigos. Você não renova um relacionamento de uma hora para outra. Você não educa um filho de uma hora para outra. Você não muda de profissão de uma hora para outra. Você não se desliga de um hábito, se ele for pernicioso, é um vício, de uma hora para outra. Portanto, exige paciência. Mas Deus é um Deus de amor e misericórdia. As leis são leis de refazimento. Você cai, você se levanta e Deus te favorece com outras oportunidades. E aqui fica a palavra final do nosso encontro hoje. Você vai encontrar na tua vida 2 eixos básicos, não é? Um é o tempo, outro, no eixo X você vai encontrar o tempo, no eixo Y, o plantio e o vetor resultante. A resultante é a colheita. E às vezes isso está desbalanceado e o triângulo não se forma devidamente. Portanto, vamos lembrar, não é? Que de tudo, o que nós possamos levar de hoje é que o Senhor nos favorece com novas oportunidades. Ele não se cansa de nos favorecer com outras oportunidades. Não existe nunca mais. Não existe inferno eterno. Existem conquistas que requerem perseverança e paciência. E Jesus nos disse, quando o nosso fardo estiver nos sentindo tão cansados, que nós o procuremos, porque ele tem essa capacidade de aliviar as nossas dores, as nossas angústias, os nossos problemas. Que essa palavra de esperança nos auxilie
a lembrar que com essa estrada renovada, os compromissos e as complicações vão sendo liberadas pouco a pouco, nem que leve algumas vidas. Votos de muita paz, de muita harmonia a todos.